Olá, eu sou o Murray Rothbard. Imposto é roubo e hoje eu vou explicar o porquê. O imposto é uma apreensão compulsória dos bens dos habitantes ou súditos de um Estado. Assim como um ladrão, o Estado exige dinheiro do pagador de impostos praticamente sob a mira de uma arma, e se este se recusar a pagar, seus bens são apreendidos à força. Se ele tentar resistir ou tentar proteger seus bens, será preso ou alvejado caso resista à prisão. A apropriação da propriedade de outra pessoa sem o seu consentimento é roubo. Se as pessoas não pagam seus impostos voluntariamente, então imposto é roubo. Alguns lacaios do Estado dizem que a tributação é realmente voluntária, mas uma refutação simples e instrutiva dessa afirmação é perguntar: o que aconteceria se o governo abolisse os impostos e passasse a solicitar contribuições voluntárias? Alguém realmente acredita que qualquer coisa comparável às enormes receitas atuais do Estado continuaria a despejar em seus cofres? Considera-se que, em governos democráticos, o ato de votar torna o governo e todas as suas obras e poderes verdadeiramente voluntários. Existem muitas falácias nesse argumento popular. Em primeiro lugar, mesmo que a maioria do público endossasse especificamente todo e qualquer ato específico do governo, isso seria simplesmente uma tirania da maioria, e não uma ação voluntária praticada por todas as pessoas no país. Homicídio é homicídio, furto é furto, seja cometido por um homem contra o outro, ou por um grupo, ou mesmo pela maioria das pessoas dentro de um determinado território. O fato de uma maioria apoiar ou aceitar um ato de roubo não diminui a essência criminosa do ato ou sua grave injustiça. Em segundo lugar, na maioria dos nossos governos atuais, diferentemente de uma democracia direta, as pessoas não votam em medidas específicas, mas em representantes, como um pacote de ofertas. Paga um, leva dois. Os representantes, então, impõem suas vontades por um determinado período de tempo, mesmo que suas vontades não representem a vontade de seus eleitores. Além desses dois pontos, o voto dificilmente pode endossar a legitimidade do governo sobre um indivíduo. E por fim, como é que os impostos são cobrados de todos os indivíduos, independentemente de eles terem votado ou não, ou mais particularmente, se eles não votaram no candidato vencedor? Como pode o ato de não votar ou o voto no perdedor indicar qualquer tipo de endosso às ações do governo eleito? Se não houver consentimento, não importa que tipo de malabarismo mental alguém possa fazer para tentar provar que imposto é legítimo. Não é. Imposto sem consentimento é roubo sob a mira de uma arma. Se então a tributação é obrigatória e, portanto, indistinguível do roubo, o Estado que subsiste da tributação é uma vasta organização criminosa muito mais perigosa e bem-sucedida do que qualquer máfia privada da história. O imposto deve ser considerado criminoso não apenas pela teoria do crime e dos direitos de propriedade, mas até pela apreensão comum da humanidade que sempre considera o roubo um crime. O sociólogo alemão Franz Oppenheimer observou que existem duas e apenas duas maneiras de obter riqueza na sociedade. A. Pela produção e troca voluntária com outros, o método do mercado livre, e B. Pela expropriação violenta da riqueza produzida por terceiros. O primeiro método beneficia todos os envolvidos, e o segundo método é o método de violência e roubo, em que o Estado atua como um parasita, beneficiando o grupo de saqueio ou a classe de saqueio às custas dos saqueados. Oppenheimer chamou o primeiro método de obtenção de riqueza de os meios econômicos, e o segundo de os meios políticos. Oppenheimer então definiu o Estado como a organização dos meios políticos. Somente o governo obtém sua receita por meio da coerção, ameaçando as pessoas com pesadas penalidades se elas não estiverem pagando seus impostos. Se a maioria do público estivesse realmente convencida da ilegitimidade do Estado, se estivesse convencida de que o Estado nada mais é do que uma gangue de bandidos, o Estado logo entraria em colapso e seria considerado igual a outra máfia. É por isso que existe essa necessidade do governo de financiar ou empregar ideólogos para defender o domínio do Estado. Na verdade, a função dos lacaios e aliados ideológicos do Estado é explicar ao público que o rei realmente tem um belo conjunto de roupas e que não está nu. O que eu quero dizer com isso é que esses ideólogos devem explicar que, embora o roubo por uma ou mais pessoas ou grupos seja mau e criminoso, quando o Estado se envolve em tais atos, não é roubo, mas o ato legítimo e mesmo sagrado chamado tributação.
Esses ideólogos devem explicar que o assassinato por uma ou mais pessoas ou grupos é ruim e deve ser punido, mas que quando o Estado mata, não é assassinato, mas é considerado como uma guerra ou como uma repressão à subversão interna. Eles devem explicar que, embora o sequestro ou a escravidão sejam ruins e devam ser proibidos quando feitos por indivíduos ou grupos privados, quando o Estado comete tais atos, não é sequestro ou escravidão, mas um ato necessário ao bem-estar público. Em nome da tributação, o Estado vai matar, sequestrar e até escravizar pessoas, mas não vai parar por aí. Ele irá mais longe e tentará convencer o público de que tudo isso é justo. Ou um homem possui seu corpo, ou outra pessoa o possui. Autopropriedade significa que cada homem é dono de si mesmo, tendo controle absoluto sobre seu corpo e sobre os frutos do seu trabalho. Isso significa que ninguém tem o direito de agredir alguém, ou invadir, ou atacar sua propriedade legítima. Portanto, se você possui os frutos do seu próprio trabalho, você não pode ser forçado a apoiar o Estado por meio de impostos. Se escravidão significa forçar alguém a trabalhar para o benefício de outros, quando o Estado toma parte do que você ganhou contra sua vontade por meio de impostos, ele o força a trabalhar para o Estado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe por aí. Seja corajoso e mantenha-se livre.